3 fundos imobiliários de papel ideais para compor uma carteira de renda passiva. É isso que a gente vai ver no dia de hoje. Fala galera, aqui é o Felipe. Nesse canal a gente fala de investimentos e educação financeira. Se você gostar desse vídeo, considere se inscrever e deixar o seu like. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 3 fundos imobiliários de papel. São FIIs muito bons, tá? Lembrando que esses FIIs de papel, a gente chama eles com esse nome porque dentro dele não tem imóveis, né? O fundo ele é credor de dívida. O fundo empresta dinheiro para alguém que quer construir um imóvel, comprar um imóvel, e o fundo vai recebendo as parcelas ali com juros e tudo mais, ok? Então o fundo é credor de dívida, ele faz isso através de um instrumento chamado Certificado de Recebível Imobiliário, que são os CRIs. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de investimento, é apenas uma análise pessoal. O primeiro fundo imobiliário que eu vou trazer para vocês hoje é o HGCR11, fundo de recebíveis, fundo de papel da CSHG. Atualmente esse fundo está sendo cotado a R$ 106,02, o que está um P sobre VP aproximadamente de 1,03, ou seja, o fundo está 3% acima do preço ideal dele. O último rendimento que o fundo pagou foi de R$ 1,00 por cota, o que dá aproximadamente um rendimento de 0,9% ao mês. Dando uma olhadinha aqui no relatório do fundo. Esse fundo tem um valor de mercado de 1,6 bilhão, né? É um dos maiores fundos de papel que a gente tem aqui dentro da bolsa. Ele tem 103 mil cotistas. Bom, esse fundo, historicamente, ele faz uma divisão dos CRIs dentro da carteira dele. Então, normalmente ele divide meio a meio na indexação desses CRIs, tá? Ele faz metade dos CRIs indexados a CDI e metade dos CRIs indexados à inflação, ao IPCA+. Então, no mês de hoje, né, na verdade, no último relatório que ele fechou, ele estava 62% indexados à inflação, 38% indexados à CDI. Lembrando que nesse fundo imobiliário o rendimento dele caiu um pouco, porque como o CDI veio caindo e a inflação diminuiu bastante, o rendimento diminuiu. Mas como ele está mais alocado em inflação, futuramente, quando a inflação voltar a subir, pode ser que ele volte a pagar um pouco mais. Aqui ele mostra um pouco da carteira dele, como que está exposta, né? A gente pode perceber que o maior CRI que tem aqui dentro é esse aqui da Rogemac, que ele ocupa 5,94%. Então a maior posição dele é 5,94%. As demais a porcentagem vai diminuindo e ficam bem pulverizadas aqui dentro. Aqui um pouco da alavancagem do fundo. Então ele fechou dezembro com uma alavancagem aqui de 6%, que está bem tranquilo. E aqui no relatório também, a gestora ela disponibiliza toda a lista de CRIs, né? No total aqui a gente pode dar uma olhadinha, são 45 CRIs. O segundo fundo imobiliário de papel que a gente vai ver hoje é o KNCR11, fundo de recebíveis gerido pela Quineia Investimentos. Atualmente este fundo está cotado a R$ 102,91 cada cota. O fundo tem um patrimônio de 5,7 bilhões, tá? É um fundo realmente muito grande. O P sobre VP está de 1,02, então o fundo está 2% acima do preço ideal. O último rendimento que o fundo pagou foi de R$ 1,01, numa cotação base de R$ 104, o que dá aproximadamente 0,9% de dividendo ao mês. Já olhando aqui o relatório do KNCR11, estão aqui 5,7 bilhões de patrimônio líquido. O fundo tem 310 mil cotistas e a carteira do FII é basicamente indexada a CDI mais 2%. Bom, aqui a gente pode dar uma olhadinha como está o portfólio do KNCR. Pode perceber que a maioria dos CRIs que tem aqui dentro estão indexadas a CDI. Então, quando o CDI sobe, né, quando a taxa Selic sobe, ele paga mais, quando a taxa Selic cai, ele paga um pouco menos. E aqui dentro do relatório, a gestão ela disponibiliza toda a lista dos CRIs, até com o código de cada ativo, se você quiser dar uma olhadinha em cada um deles, em que situação que dá, emissor e tudo mais, tá? Então, no total, a gente tem aqui, são 66 CRIs. O terceiro e último fundo imobiliário de papel de hoje é o MXRF11, que é o fundo de papel gerido pela XP. Esse fundo ele tem um diferencial que ele é cotado na base de R$10. Então o valor atual dele está em 10,69 cada cota. O fundo tem um patrimônio de 2,8 bilhões de reais e o P sobre VP dele está 1,08, ou seja, ele está 8% acima do valor justo dele. Atualmente ele é negociado nesse preço. O último rendimento que ele pagou foi de 11 centavos, que dá aproximadamente 1,04% de rendimento ao mês.
Bom, olhando aqui no relatório desse fundo, a primeira informação mais importante que a gente pode dar uma olhada aqui é o patrimônio líquido dele de 2,8 bilhões. E outra coisa muito importante que mostra aqui são a quantidade de cotistas. Então, se a gente for olhar aqui, esse fundo ele bateu a marca de mais de 1 milhão de cotistas. É o fundo que tem mais cotistas da nossa bolsa brasileira. Olhando um pouco o portfólio do MXRF11, pode perceber que CRIs dentro dele tem 73%, mas ele ainda tem permutas financeiras, 9%, cotas de outros fundos imobiliários, 13% e 5% de caixa. Se a gente for olhar a distribuição de como esses CRIs estão distribuídos, quais setores, 24% comercial, 45% crédito corporativo e 26% residencial. Aqui um pouco como é feita o indexamento desses CRIs, tá? A gente pode perceber que 65% dos CRIs estão indexados a IPCA+, e 35% estão indexados ao CDI. Então é um FII que tenta fazer quase que um meio a meio. Está um pouco mais pesado em IPCA, mas ele tenta fazer um meio a meio também. E aqui por último no relatório dele, ele tem a listagem de todos os CRIs que compõem a carteira, com código e a situação de cada um também. E aí a gente pode perceber aqui que é um fundo realmente também muito bem diversificado nesse quesito. Qual fundo imobiliário você acrescentaria nessa lista de fundos de papéis? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou, deixa seu like também, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.